Queridos irmãos, aqui. João no deserto pregava o batismo de penitência para a remissão dos pecados. E Jesus se apresenta a João também para ser batizado. Claro que Jesus não precisava do batismo e João logo fala isso para Jesus. Eu que devo ser batizado por ti, mas Jesus diz para que se faça toda a justiça. E João então batiza Jesus. Sabemos que aquele batismo era um batismo de penitência. E era algo formal. Na verdade, o sentido da pregação de João era levar o povo à penitência. E o batismo representava isso. O povo confessava os pecados e era batizado. Mas o que é a penitência? Jesus, quando entra naquela água, entra como penitente. Depois de toda a sua pregação, ele vai dizer: fazer penitência porque se aproxima de vós o reino de Deus. E toda a pregação de João era exatamente fazer penitência. Ele dizia alguns modos de se fazer para que pudessem acolher o Messias, receber o Cristo. Nós também necessitamos muito de fazer penitência e necessitamos da penitência para que possamos acolher Jesus. O sacramento da confissão também é chamado de sacramento da penitência, porque ele deve nos levar a uma vida de penitência. Quando nós entendemos penitência hoje, entendemos muitas vezes como coisas pontuais. Eu devo fazer penitência, eu devo fazer atos de penitência. Mas hoje eu não gostaria de falar muito sobre isso. Meditamos a penitência como uma virtude. E quando Jesus fala: se não fizerdes penitência, todos perecereis, ele não se refere apenas a atos de penitência, mas a penitência como virtude. Como diz Dom Columba Marbion, como compulsão do coração. E os santos padres, sobretudo Santo Agostinho, São Gregório Magno, mais Santo Agostinho, que escreveu muito sobre isso em várias obras dele, inclusive nas Confissões, fala a penitência, ela é necessária para a nossa vida. E viver a penitência, quer dizer, praticar a virtude da penitência, é extremamente necessária e sem ela nós não podemos nos salvar. Por isso a pregação de Cristo vai falar exatamente disso, até o último momento. Se não fizerdes penitência, todos perecereis. Mas em que consiste a penitência? Quais são os seus efeitos na nossa alma, na nossa vida? E como viver essa virtude da penitência? Como disse, a penitência é uma virtude, portanto é um hábito bom que nos conduz à vida eterna, que nos conduz ao nosso fim último. É chamada também de compulsão do coração. É uma atitude interior que nos leva, como disse São Gregório Magno, ao abandono do pecado, ou ao horror do pecado, ou a cancelar o pecado, e uma segunda atitude de cuidar para que nós não caiamos outras vezes. Portanto, quando nós nos confessamos, nós somos absolvidos, mas é necessário que essa penitência como virtude ela continue na nossa vida. E isso para todos nós, não só para os que iniciam na vida espiritual, mas também para aqueles que já estão mais adiantados. Deve ser uma virtude constante.
senão nós perecemos. Mas como isso se dá em nós? São Pedro, quando começou a pregar o Evangelho, já no dia de Pentecostes, foi muito duro com aquelas pessoas e disse: vocês mataram o Nazareno, mataram Jesus de Nazaré, Jesus que só fez o bem, que curou os cegos, que expulsou demônios e ressuscitou mortos. Tudo que ele fez foi bem. E vocês mataram a Jesus, entregando aos grandes deste mundo para que o matassem. Então vocês são os culpados da morte de Jesus. E então perguntaram a ele: o que é que nós devemos fazer então? E São Pedro disse: arrependei-vos e fazei penitência dos vossos pecados e depois sede batizados. Ou seja, a penitência é essa resposta nossa ao horror que nós devemos ter ao pecado. Ela na verdade, ela já cancela o pecado em nós, na medida em que nós sentimos esta dor de termos ofendido a nosso Senhor. Por isso a penitência, ela nos leva como virtude a uma dor dentro de nós, por termos ofendido a Deus. Um Deus que fez tantas coisas e faz por nós. Nós nos colocamos como aqueles que mataram Jesus. Nos colocamos como culpados de sua morte. Por isso nós nos penitenciamos. É interessante como os antigos monges, eles tinham uma oração, que é a oração pedindo o dom das lágrimas, exatamente para que constantemente eles, se lembrando dos pecados, eles pudessem continuar com esta dor interior de ter ofendido a Deus. São Paulo repetia isso, dizendo: ele me amou e se entregou por mim, e chorava. Então, esta virtude nos leva a constantemente nos lembrarmos disso. Eu sou pecador. Eu sou fraco. E agradeço a Deus o perdão que Ele me deu. Por isso eu tenho que lutar contra o pecado, contra as ocasiões de pecado, exatamente porque o Senhor me perdoou. Então esse é o verdadeiro espírito de penitência que continua depois da confissão. É muito importante quando nós vamos nos confessar que já vamos com esse espírito de penitência e já vivendo essa virtude, para não acontecer que, saindo do confessionário, eu logo caia. Um dos problemas dos pecadores reincidentes ou consuetudinários, ou seja, aqueles que se acostumam a pecar os mesmos pecados, é porque na maioria das vezes falta esse espírito de penitência. E já sai do confessionário saindo sem esse espírito de penitência, é claro que vai cair. Vai cair muitas vezes, porque aí a gente se pergunta até que ponto tinha uma dor verdadeira de ter pecado, e até que ponto estava disposto a lutar contra o pecado, ou foi apenas confessar para ter ali uma espécie de anestésico da consciência, vou me confessar para poder comungar. Mas em que sentido a confissão é uma verdadeira penitência e está movida por uma verdadeira penitência interior? Nas lágrimas da alma, exatamente por ter ofendido a Deus. Era arrependimento verdadeiramente ou era apenas um sentimento de culpa psicológico que o levou à confissão? Então é preciso pensar um pouco sobre isso, porque o próprio sacramento da penitência, ele tem sua ação. Nós dizemos em teologia ex opere operato, quer dizer, por ele mesmo dá o perdão, mas as condições para que ele tenha os seus frutos depois do perdão é que tenha esse espírito de penitência. E uma condição também para que ele seja válido é que a pessoa tenha arrependimento, no mínimo isso, com o propósito de não pecar mais. Então nós precisamos viver a penitência.
em praticar a penitência como virtude, a compulsão do coração, que é muito discreta, não é para atrair ninguém, mas é algo discreto e fruto da humildade. É nós nos abaixarmos mesmo, nós descermos, reconhecer quem nós somos, miseráveis pecadores. Mas a penitência, continuação Gregório Magno, tem um segundo ponto como virtude, porque ela não só cancela os pecados, como ela preserva de quedas futuras. Então, se nós temos essa compulsão do coração, nós vamos ter mais cuidado. Primeiro, vamos ter cuidado com as ocasiões, vamos vigiar mais para não cair. O pecado deveria fazer um verdadeiro trauma na nossa alma, exatamente para que não, quando vimos alguma coisa que pode nos levar à queda, nós logo fugirmos, corrermos. E é a penitência que vai fazer isso no dia a dia. Como é que nós vamos fazer penitência, viver essa virtude da penitência? A igreja coloca algumas coisas, né? Sobretudo 3 coisas. Primeiro, a oração. Preciso ter vida de oração. E na oração nós pedimos a verdadeira penitência. Então, quem quer praticar a virtude da penitência tem que pedir. Salmo 50, eu aconselho para vocês rezarem sempre. Salmo 129 também. Né? Salmo 50 é um salmo estritamente penitencial. Tende misericórdia de mim, ó Deus, segundo a vossa bondade. Porque só contra vós que eu pequei, Senhor. Então, misericórdia. Então, a oração. Peça muito essa virtude da penitência. E depois, a meditação na crucificação de nosso Senhor. Diante da cruz, nós vemos que nós não somos nada. E que somos culpados de todos aqueles sofrimentos de Jesus. Fui eu, Senhor, que fui causa de vossas dores. Fui eu, Senhor, que vos crucifiquei, que vos maltratei, que cuspi no vosso rosto, que vos chicoteei, fui eu que vos cravei na cruz. Então, olhando a imagem do crucifixo, aquilo deve nos tocar o coração e nos levar às lágrimas. Santo Agostinho dizia que uma lágrima derramada na meditação da paixão de Cristo vale mais do que 1 ano de jejum. Então, é a importância de nós fazermos essa relação, eu pecador, e Jesus, o meu Salvador, que morreu na cruz por mim. Se apenas eu tivesse pecado no mundo, Jesus teria morrido por mim. Ele se entregou e morreu por mim. Isso deve me levar a um arrependimento sincero, ao propósito de emenda, mas a uma vida penitente. Vida penitente. Então, a meditação da paixão de Cristo nos colocada como o segundo modo de nós vivermos essa virtude. Isso deve ser constante. Sabemos a história de São João Paulo II, e ele rezava todas as sextas-feiras a Via Sacra, onde quer que estivesse. O secretário dele conta que, mesmo num helicóptero indo de um lado para o outro, ou num avião viajando, em todos os lugares onde ele estava, e ele viajou muito, sabemos disso, mas quando dava sexta-feira, 3 horas da tarde, ele parava tudo e se recolhia. Todo mundo já sabia, deixava ele recolhido. E ele ali fazia a Via Sacra, meditando em silêncio as estações. Daí nós entendemos como nosso Senhor acolheu com os sofrimentos que ele teve antes da morte. Aliás, é colocado como exemplo dessa atitude de oferecimento do seu sofrimento pela igreja. Então nós temos que buscar meditar muito na paixão de Cristo. Costumamos meditar sempre durante a Quaresma,
mas na verdade deveríamos meditar todo ano, para reavivar em nós esse espírito penitencial. O terceiro modo são as mortificações. Nós, quando falamos em penitência, pensamos logo nas privações que temos que fazer de algumas coisas. São atos de penitência, mas não valem por si mesmos. Vale pelo Espírito que me leva a praticá-los. Então eu faço um jejum como ato de penitência, ele é importante, mas ele não vale em si mesmo. Ele me ajuda enquanto eu me disponho ao fruto que ele pode dar. Porque a primeira penitência é a penitência interior. Nós vemos naquela parábola do fariseu e do publicano, o fariseu fazia muitos sacrifícios, digamos assim, jejum 2 vezes da semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Eu sou bom por isso. Mas não é isso que faz o homem bom. O que faz o homem bom é a humildade que leva à penitência por causa do reconhecimento dos seus pecados e da sua miséria. Tanto que, embora ele fizesse todo aquele sacrifício, sua oração não foi ouvida, porque era eivada de orgulho. Ele tinha as atitudes exteriores, mas não tinha atitude interior. Não tinha compulsão do coração, ele se achava bom. E ainda se comparava ao outro, nem sou como o publicano. Mas o publicano, na sua humildade, ele estava ali no espírito de penitência. Por isso a sua voz foi ouvida. Tende piedade de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Ele nem levantava os olhos para o alto. E lá no fundo do templo. Por isso a penitência deve partir de dentro de nós e como uma atitude de mortificação para que melhor nós evitemos o pecado, para que nós dominemos a nossa vontade seja uma vontade livre, que nos conduza a decisões claras com o nosso Senhor, e nós sejamos fortalecidos, é que nós fazemos os atos de penitência. Mas eles devem ser movidos por essa atitude interior. Vamos fazer um jejum por quê? Não é o jejum que vai me curar, isso fazem aqueles que fazem dieta, por exemplo. Não é para isso. O sentido qual é? É uma atitude interior de arrependimento, de entrega total a Deus, de desconfiança de si mesmo, e também com uma espécie até de autopunição, no sentido de que eu pequei tanto, meu Deus. Com essa penitência, eu quero apagar os meus pecados, que já foram apagados, mas quero apagar todo o resquício, toda a desordem que tem dentro de mim, por causa do pecado. Aí sim eu faço a penitência, que pode ser no jejum, pode ser uma penitência do sono, dormir em uma cama mais dura, comer uma comida de que não gosta, se privar de algo que tem muito costume de fazer. Isso depois o cuidado de não reclamar das coisas, suportar com amor as intempéries, o calor, o frio, a fome, a sede, as perseguições, as injúrias, as zombarias, os sacrifícios que tenho que fazer no dia a dia, as caminhadas para ir à igreja. São sacrifícios importantíssimos que devem ser movidos por essa atitude interior de arrependimento, de dor pelos pecados e de amor a Deus, sabendo suportar quando nós mesmos não procuramos aqueles sacrifícios. Então aí sim nós teremos o verdadeiro sentido da penitência. Fora disso, serão apenas exterioridades. E é preciso nós termos o cuidado de não querermos uma vida espiritual que não é espiritual, que será só material, no sentido de que será apenas por fora, e não movida por esse desejo mesmo de servir a Deus. A falta desse espírito interior, de compulsão de coração, de humildade, desse espírito de penitência, ele leva a muitos problemas na nossa vida espiritual. Não só as quedas
individuais, mas também no nosso próprio relacionamento com as pessoas. Quantos problemas nós temos na família, no relacionamento esposa, ou entre irmãos, por falta desse espírito de penitência? Quantos problemas nós temos hoje na igreja, entre sacerdotes, entre leigos que trabalham na igreja, por falta desse espírito de penitência? Quantos problemas nós temos no mundo por falta disso? Porque o mundo está cada vez mais avesso a esse espírito. Por isso, Nossa Senhora em Fátima, ela insistiu, e a mensagem de Fátima se resume em duas apenas: penitência e oração. É um evangelho atualizado. E quando Nossa Senhora fala dos pecadores que vão para o inferno, ela acrescenta que essa penitência e oração que nós fazemos servirão não só para nós, mas para os outros. Quantos pecadores vão para o inferno por falta de quem reze e faça penitência por eles. Portanto, temos que praticar essa virtude. Então notem, eu quero que fique essa mensagem para vocês hoje. Eu me confessei, tive o perdão, mas a partir dali eu tenho que viver uma vida de penitência. Eu tenho que praticar a virtude da penitência. Só assim eu vou continuar com aquele mesmo fruto que eu recebi lá no confessionário. Porque acontece muitas vezes da pessoa cair nos mesmos pecados. A solução é exatamente essa. E quando falta esse espírito de penitência, aí é claro que eu vou cair. Então, nesse tempo agora do Natal, que se prepara para o Natal, a igreja nos coloca que nós devemos ter esse espírito. Não só agora para o Natal, porque Jesus vem, mas Jesus vem sempre na nossa vida, e para que Ele venha e possa habitar realmente em nós precisamos ter esse espírito. E assim seremos melhores. Que Deus nos ajude, peçamos a Maria Santíssima, que tanto insistiu na necessidade da penitência, e ela nos interceda por nós para que sejamos penitentes. Todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.